E o nosso texto hoje, meus amados, está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem há ferrugem, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, eu vou repetir só essa partezinha final, e eu peço que os irmãos logo em seguida repitam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, eu já quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro realmente é muito importante para você? É mais ou menos importante? Tem importância nenhuma? Você não tem dinheiro nenhum, igual a minha pessoa, que estou pregando aqui sem não ter um centavo no bolso, né? E talvez você se pergunte assim, mas que pergunta descabida. Irmãos, nós hoje temos que ter essa noção de onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, melhor dizendo. Porque onde o nosso tesouro está, aí está o nosso coração. Foi o mestre quem disse. Então, irmãos, qual importância eu dou ao dinheiro? Tem pessoas que alardeiam por aí, eu não dou importância nenhuma ao dinheiro, o dinheiro não me domina. Mas, irmãos, nós vemos que na prática a coisa é diferente. Não é assim, irmãos? E hoje as igrejas, meus queridos, estão pregando um evangelho que parece que Jesus morreu para nos dar dinheiro, para nos dar bens. Não é assim, irmãos? Até porque, na maioria das igrejas que tem por aí, né, nós não se vê mais falar em salvação, em pecado, em redenção, na volta do Senhor. Qual é a palavra mais dita nas igrejas hoje, irmão? Bênção. Né? Bênção. Né? Vitória. Carro. Prosperidade, como disse o diácono Rivaldo. Eu não ouvi ele dizer lanche. Você disse lanche? Eu entendi você dizer lanche. Eu digo, rapaz... O cabo está pregando para ele, Jesus morreu para nos dar um lanche, não, né? Eu acho que não. Mas veja só, meus queridos, é porque tem alguém aqui que foi falar comigo no WhatsApp e tá tão assim que colocou, em vez de pastor, botou pastel, né? Pode ser o pastel, eu digo, rapaz, tá tão apegado, aí quando falou. Me chamaram de tudo, irmão, mas foi a primeira vez que me chamaram de pastel. Eu até gostei, né? Mas vamos voltar ao assunto. Então, irmãos, as igrejas hoje estão assim, né? É uma valorização às coisas, né? Campanhas, concentrações, como é que chama? Correntes, né? Tudo em prol das pessoas ganharem dinheiro. As pessoas estão indo à igreja por diversos objetivos, só não o objetivo correto, que é de adorar ao Senhor. Amém, irmãos? E aquilo que nós amamos, irmãos, é que revela onde está o nosso coração, porque foi o Senhor que disse, né? Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui na terra, nos bens e nas coisas que nós podemos usufruir aqui na terra, o nosso coração está aqui, meu irmão, porque o nosso tesouro está aqui. Mas se o nosso coração está nos céus, nas coisas de Deus, o nosso tesouro está lá e, consequentemente, nosso coração também estará. Amém, irmãos? Muitas das pessoas que valorizam demais o dinheiro, elas recebem, né, do mundo aquela mensagem de que os bens materiais prometem segurança. A quem tem dinheiro, meu irmão, não tem problema. Você já ouviu isso? Quem tem dinheiro não tem problema. E eu conversando com um amigo do trabalho há muitos anos atrás, eu disse para ele, meu irmão, com muito dinheiro vem muito problema. E ele disse, meu irmão, como eu queria esses problemas. Queria problema até sair pelas orelhas, como se diz, né? Mas a grande verdade é, meus amados,
que os bens materiais, eles prometem segurança, mas eles trazem muitas preocupações consigo. Olha só o que é que diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Ou seja, meus queridos, quanto o homem tem, mais quer ter. Não é assim, irmão? E quanto mais o homem trabalha atrás de dinheiro, mais ele vai trabalhar e não vai se desligar nunca, porque o dinheiro, meus queridos, infelizmente, ele escraviza. Tem pessoas que dizem: não sou escravizado pelo dinheiro, mas é escravizado pelo status que o dinheiro dá. Não é assim, irmãos? Pela mordomia e como chama? E o conforto, essa é a palavra que eu estava procurando, o conforto que o dinheiro dá. Então, em última instância, o dinheiro lhe domina, amém, irmãos? Mas os tesouros do céu oferecem segurança verdadeira. Sabe por quê? Porque, irmãos, os tesouros do céu ninguém rouba. Os tesouros do céu não enferrujam. Você está entendendo, irmãos? Os tesouros dos céus, eles não são corrompidos, porque eles estão na presença de Deus, e esse é para a vida eterna. Diga glória a Deus, irmãos. Muitos estão buscando a Jesus Cristo, buscando a Deus pela coisa errada, estão buscando a Deus pelas coisas aqui da terra. E o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, olha que versículo tremendo. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E na versão Almeida Revista e Corrigida, ele vai mais profundo, porque ele diz assim: somos os homens mais miseráveis. Se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os homens mais miseráveis. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se a gente espera que Jesus só vai nos dar bens materiais e dinheiro, somos mais miseráveis, porque Jesus, ele dá muito mais do que isso. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vem discorrendo a respeito da ressurreição. Aí eu te pergunto: qual o dinheiro, qual a quantia que compra a ressurreição? Nenhuma. Jesus é que dá, diga glória a Deus. Então, se nós esperamos em Cristo apenas nessa terra, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperamos apenas as bênçãos de Deus que vão aquilatar a nossa riqueza, somos os mais miseráveis. Mas se nós não temos riquezas nenhuma, mas temos tesouros nos céus, meu irmão, nós somos reis e rainhas. Diga glória a Deus. Irmãos, em que você está investindo? Nos tesouros da terra ou no tesouro do céu? Em que você está investindo? Né? Será que aquilo que você investe aqui na terra, durante a sua vida, melhor dizendo, importa realmente? Né? Será que você está investindo na coisa certa? E isso que você está investindo, aonde você está investindo, importa realmente? Irmãos, qual é o destino do teu investimento? É céu ou é terra? Tudo que você investir aqui na terra vai ficar aqui mesmo. Você vai morrer e as pessoas vão brigar pelos teus bens, os que sobrarem, né? Vão brigar por eles, e você vai, não é assim, irmão? Mas aquilo que você investe no céu, meu irmão, vai contigo para a eternidade, amém, queridos? E Jesus falou sobre isso. Ele disse, meus amados, que os tesouros da terra são temporários, porque tudo que nós investimos aqui na terra, meus queridos, ele se vai. Os irmãos entendem que Jesus falou que é roubado, que é corrompido, que fica enferrujado. Os irmãos entenderam isso? Em Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Irmãos, focar nos bens terrenos gera ansiedade e frustração. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós lemos lá em Eclesiastes que quanto mais o homem tem, o homem quer. Não é assim, meu irmão? Você compra um carro novinho, uma Sandero branca, eu estou mexendo muito com ele hoje, né? Uma Sandero branca novinha, mas diz: ah, não, mas eu quero um melhor. Essa Sandero aqui já está ficando meio ultrapassada. Eu quero uma melhor. Não é assim, meu irmão? Aí o carro está em perfeito estado, mas quer um novo. O camarada compra, irmãos, um aparelho como esse daqui. Irmãos, o meu, esse daqui é a geração 11. Quando eu comprei, eu digo, foi a primeira coisa que eu comprei, né, de última geração. Não deu um mês, já lançaram o Paper Color, uma cores, né, que esse aqui é preto e branco.
Eu digo, malditos, né? Acaba fica doido para ver um negocinho aqui colorido e o meu é preto e branco. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Até porque o comércio incentiva isso, né? É chamado de obsolescência, né? É ficar obsoleto programadamente. Eles têm uma programação para que você fique sempre atrás, sempre correndo atrás dessas coisas. Você está entendendo, irmãos? Os tesouros aqui na terra, o focar nos tesouros aqui, traz muita ansiedade. Amém, queridos? Por isso que nós temos que valorizar aquilo que é eterno. Nós temos que revisar, meus queridos, aonde nós estamos investindo o nosso tesouro. Se é só aqui na terra ou é os tesouros do céu. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que palavra poderosa, irmão. O que é que adianta a gente correr tanto, acumular tantos bens, ter tanto do dinheiro, se divertir muito, mas no final das coisas perder a sua alma? Porque, meu irmão, quanto tempo a gente vive aqui na terra? Quanto tempo? Irmão, só o avô de Rafaela que vai chegar aos 100, né? Não é assim, meus queridos? Loucura! Nós investimos apenas no aqui e agora, porque nós temos que investir, na verdade, onde nós vamos passar a eternidade. Irmão, o que é que você tem valorizado? Apenas as coisas aqui da terra? É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Nós temos que valorizar os tesouros eternos. Mateus capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Irmãos, os tesouros do céu são inabaláveis. Você está entendendo, irmão? Os tesouros do céu são inabaláveis. Nós temos que construir, irmãos, tesouros do céu, investindo no reino de Deus. Você está entendendo, irmão? Porque a Bíblia diz, eu estou inclusive preparando uma palavra a respeito disso, um estudo, irmão, que a honra que você dá é a honra que você recebe. Porque no reino de Deus, irmão, se você receber um profeta, no caráter de profeta, você recebe o quê? Os irmãos estão de Bíblia, né? O galardão de... Olha só, você recebe um profeta, na qualidade de profeta, você recebe um galardão de profeta, a honra que você deu, a honra que você recebeu. Mas ainda tem muito mais do que isso. Quando você investe aqui no reino de Deus, ou seja, você ajuda um irmão que está aí, né, pelas capitais, pelos interiores, pregando a palavra, você, além de receber aqui na terra o galardão que ele vai receber, você vai receber uma recompensa ainda muito maior no céu. Você está entendendo, irmão? Então, nós temos, meus queridos, que investir nesses tesouros. Em que é que você tem investido? Sabe por quê, irmão? Olha só que coisa. Quando é para as nossas empresas, as empresas onde nós trabalhamos, o que é que a gente faz, meu irmão? Não falta um dia, ou não é? Não é assim, meu irmão? Essa palavra é dura, mas eu tenho que ministrar. Quando você está com dor de cabeça, você toma um compromissozinho e vai com dor de cabeça. Não é assim, irmão? Tá chovendo, você faz o quê? Sai na chuva ou leva um guarda-chuva, mas vai. É ou não é assim, meu irmão? Seu chefe é chato, mas você diz assim, não vou mais para o trabalho, meu chefe é chato. Não é assim, irmão? Mas você vai e é um balançado com o chefe, para o chefe não lhe demitir, não aperrear a sua vida. Não é desse jeito, mas no reino de Deus, meu irmão, se está pensando em ter uma dor de cabeça, hoje eu não vou. Não é assim, meu irmão? Silêncio. Só o Rivaldo respondeu, mas é verdade, irmão. É verdade. Você está pensando, acho que hoje eu vou ficar cansado, acho que amanhã eu estou doente, não vou nem para o culto. Não é? Não é desse jeito? Aí, irmão, está chovendo, né? Ah, não vou não. Meu sogro dizia, os crentes de açúcar, né? Os crentes feitos de açúcar, porque não pode pegar uma chuvazinha que derrete no meio da rua. Né? Não vai. Não é? Aí o pastor tem uma palavra um pouco dura. Ah, não vou mais para aquela igreja, não. O pastor é muito duro. A mulher dele, olha só, nem falou comigo hoje, não vou mais. Irmão, sabia que teve gente sair da nossa igreja porque a pastora Sulomita, em dado momento, estava tão preocupada com, né, outras coisas, esqueceu de falar com a irmã não veio mais. Não é? E depois disso eu não vim, a pastora não falou naquele dia, irmão, misericórdia. Aí eu digo, se fosse no seu trabalho, né, você passasse lá pelo seu chefe, bom dia, e o cara calado,
não vou mais para esse emprego porque o camarada não falou comigo. Você está entendendo, irmãos, esse paralelo que eu estou fazendo? Como são as coisas, irmãos? Porque para o mundo, não é, se faz tudo. Para essa terra, meu irmão, as pessoas se matam. Mas quando é para o reino de Deus, vou ver se dá, se pode. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu dou. Não é assim, irmãos? Meus queridos, eu tenho que contar esse testemunho porque é muito forte. Quando nós éramos outra denominação, a igreja sede pedia que os irmãos usassem gravata, não é? E era uma luta nessa congregação, que era uma congregação, hoje é igreja, né? Era congregação, e era uma luta para os obreiros usar gravata. Gravata para mim, eu gosto de usar, sou organizado. Mas para mim, meu irmão, gravata não salva ninguém, não é verdade? É só um pedaço de pano amarrado na garganta, mas a Assembleia de Deus, acabei entregando o nome da igreja, exigia. E era uma luta. Aí eu fui falar com o camarada que eu estava querendo colocá-lo como meu co-pastor. Ele disse, não gosto não, é uma agonia, um negócio aqui apertando, não gosto. E foi luta, irmãos, durante todo o tempo em que nós fomos à Assembleia de Deus, foi luta para isso. Aí um dia, irmão, depois de um tempo, esse camarada saiu da igreja, estou eu passando lá na rua 13 de maio, ali mais ou menos na altura da Igreja Universal, tinha um restaurante lá, eu almoçava no da frente, mas no outro restaurante, quando eu olhei, o camarada estava sentado, irmãos. A mesa que ele pegou era quase na rua, portanto era debaixo do sol, e ele estava de gravata. Eu digo, não aguento, eu vou lá. Aí eu cheguei à paz do Senhor, meu irmão, ele falou comigo, pastor Ricardo. Aí eu disse de gravata, ele fez, pois é, eu sou gerente de uma empresa agora, tenho que usar. E estava mais no sol. E não estava no horário de trabalho, estava no horário de almoço, ele podia ter tirado. Vocês vão estar entendendo, irmão? Mas quando é para o evangelho, é tudo difícil. Houve um outro momento em que eu era presbítero da mesma denominação, aí o pastor presidente enviou um camarada para a nossa congregação aqui, que o pastor aqui era meio, né? Aí os irmãos se lembram do pastor. Aí mandaram o cabo para cá, o cara com cabelão assim, nada contra, né? Natan até tem, mas na época na Assembleia de Deus era um escândalo, o cara com cabelão. Aí ele era até baterista também, eu fui falar com ele. Meu irmão, não, meu cabelo, olha, é o meu jeito de adorar. Beleza, né? Passado anos, esqueci até da história, e fui na igreja sede, eu já era pastor. Aí ao lado da igreja sede tem um terreno grande, acho que ainda tem esse terreno grande, estava um bocado de jovem jogando bola, né? Aí eu fui entrar pela porta lateral da igreja. Quem eu vejo jogando bola? O irmão, cabelo cortado jogando bola, né? Aí quando eu chego lá, meu irmão, eu falei com ele, e o cabelo? A moda passou. A moda passou, agora, né, cabelinho cortado. Vocês vão estar entendendo como é, irmãos? Quando é para o evangelho, como é difícil. Não é assim, meu irmão? Então a gente investe muito no mundo, a gente investe muito para o trabalho, para a nossa diversão, mas quando é para o reino de Deus, é uma dificuldade. Aí eu pergunto a você, aonde nós estamos investindo, meu irmão? Se você está investindo só no seu divertimento, no seu prazer, ou na sua empresa para ganhar dinheiro, meu irmão, você está fadado ao fracasso. Você vai ter muito sucesso aqui, mas é só aqui mesmo, porque o sucesso lá na glória vai-se embora. Você está entendendo, irmãos? Nós temos que fazer um investimento no reino de Deus para que as coisas possam ser diferentes para nós na eternidade. Quando se fala de investimento no reino de Deus, muitas pessoas pensam, o pastor está falando em dinheiro, em oferta. Não, meu irmão, se esse fosse o único investimento, era muito fácil, é muito mais do que isso. É você ser um crente de verdade, vai muito mais além, meu irmão. É você viver para o reino, é para quando o reino precisar de você, você está disponível. Você entende, meu irmão? Há pessoas que estão disponíveis 24 horas para o seu emprego, para o seu trabalho. Recebe uma ligação, não, vou agora. Aí quando recebe uma proposta de alguma coisa para o reino de Deus, mas peraí, eu vou ver aqui se dá, se pode. Irmãos, teve pessoas, meus queridos, não foi em tempos passados, é recente, que eu pedi se poderia fazer uma coisa simples. Não, uma dificuldade monstra. Não dá, não sei o quê. Depois eu soube que essa pessoa estava levando um saco de 3 quilos aqui, morrendo, né, para investir em outra área, mas quando é para a igreja, você está entendendo, meu irmão? Meus queridos, que nós mudemos essa história. Por quê? Mateus 6:21 diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, irmãos. Nós temos que alinhar o nosso coração com a vontade de Deus.
ou nos propósitos de Deus. Você está entendendo, irmão? De fazer a vontade de Deus acima de tudo. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando Jesus veio aqui na terra, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Entendeu, irmão, a mensagem para você? Jesus veio para servir, ele veio para dar, ele não veio para receber. Ele tinha o porquê receber. Os irmãos estão entendendo? Ele tinha todas as prerrogativas para ser servido, porque ele é Deus eternamente, mas ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo começa esse texto famosíssimo, dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de estar disponível, de estar apto para a obra. Você está entendendo, irmão? Então, essa história tem que mudar, porque nós estamos acostumados a fazer as coisas para este mundo, para conseguir dinheiro, para ficar melhorzinho na vida, não é? E desprezar as coisas de Deus. Que a história possa mudar, irmãos, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, irmãos. E como tem crente, como tem igreja, que o tesouro está aqui. Tudo envolve dinheiro, não é, irmão? Às vezes um cultozinho diferente tem uma entradinha, não é? Um chá para mulheres é uma coisa básica, assim, R$150 a entrada, e tem a camisa que é mais 100, não é? E tem um lanche lá que é mais 50. Aí, se você quiser também comprar um livro, é 150. Mas tem uma Bíblia também, é 200. Você está entendendo, meu irmão? O Evangelho, hoje, não se pode dizer de graça dar e de graça receber. Porque tudo envolve dinheiro. É ou não é assim, irmão? Não é desse jeito? Nós, todos os anos, e ano que vem nós vamos fazer, todos os anos, nós temos o culto das primícias, né? Festa das primícias. E a gente vem com aquelas frutas maravilhosas, cada irmão traz, a gente come aquela frutarada toda, fica com os dentes bem sensíveis, né? Se tocar assim, chega a dói, de tanto comer fruta, né? Uma pessoa que saiu daqui foi fazendo a nova igreja onde ela estava. Aí o pastor disse: pronto, manda trazer a fruta e uma oferta. Porque vai ter entrada e vai ter a oferta também das primícias. Porque tudo envolve dinheiro. Você está entendendo, irmão? Hoje em dia não se pode mais dizer de graça de receber, de graça dar. Eu estava me lembrando aqui, irmão, que uma vez o Papa Inocêncio IV, ele olhou para a opulência, né, do local onde ele estava, da igreja, e ele disse assim: nós não podemos dizer mais, não tenho prata e nem ouro, como Pedro disse. Aí Tomás de Aquino, o cara que estava do lado dele, disse: realmente, Papa. E a gente também não pode dizer levanta e anda, né? O dinheiro cresceu e o poder de Deus acabou-se. Não é assim, irmãos? Estamos vivendo isso hoje de novo, meu irmão. Porque quem está dizendo por aí levanta e anda, não é? Vai ver, esse cabo levantou e andou umas 20 vezes, né? Os irmãos já viram o vídeo que tem um camarada que se curou já 120 vezes. Toda vez aparece na televisão: dor de cabeça, dor no braço, né? Então a gente vê, irmãos, a coisa está fraudada, porque a intenção é dinheiro, irmãos. Que nós mudemos essa história, amém, queridos? Olha só, irmãos, Jesus, ele diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Ou seja, se o nosso olho é cobiçoso, a gente só tem olhares para as coisas aqui, meu irmão, nosso corpo estará envolto em trevas. Mateus 6:22. Olha só o que é que diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, meus queridos, focar apenas nas coisas materiais traz escuridão espiritual, porque as pessoas só querem dinheiro. Irmãos, quantos pregadores hoje não pregam sem receber uma oferta? Não é assim, meu irmão? Já teve pessoas, teve um camarada que estudou no seminário. Aliás, na verdade, ele foi meu aluno no seminário, falar a verdade. E uma vez eu estava na mesma igreja que ele. Se não me permita eu tomar um pouco d'água. Eu estava na mesma igreja que ele, e ele me pegou assim, pela camisa assim, puxou e disse: Jesus, vem, tu não me chama para pregar lá, né? Aí eu disse: meu irmão, sabe por que eu não te chamo? Porque te chamar é muito caro. Ele fez: não, mas para você eu cobro só o combustível do meu carro. Eu digo: exatamente, tá caro, meu irmão. Tu recebeu de graça e tá cobrando, tá muito caro, né? Até hoje, meus queridos, eu não vi mais esse camarada, ouço muito falar dele, mas não vi mais. Porque, meus queridos,
O evangelho está sendo cobrado, não é assim, meu irmão? E as pessoas pagam, né, desse jeito. Para as igrejas sérias a coisa é muito difícil, né, irmão? Para as igrejas sérias que precisam é muito difícil. Mas para esses falsos profetas, meu irmão, as pessoas estão enchendo os bolsos dele, não é assim, meus queridos? Porque falam o que o povo quer ouvir. Esse meu amigo não é falso profeta não, viu, irmão? Porque eu falei no mesmo contexto, né? E parece que eu estou dizendo que ele é falso profeta. Não é não, ele só é uma pessoa que ele cobra. Então é um mercenário, ele é um mercenário. Ele cobra para pregar. Então, meus queridos, nós vemos como a coisa está diferente, né? Então, os nossos olhos, meus queridos, eles serão, né, luminosos se a nossa intenção for o reino de Deus. Nosso corpo será luminoso, porque luz ou trevas, meus queridos, a escolha é nossa. Amém, amados? E aí eu quero, para encerrar essa ministração, irmãos, a quem você tem servido? Ah, pastor, eu tenho servido a Deus. Muitas vezes nós temos a dialética, né, de dizer servimos, a oratória, melhor dizendo, servimos a Deus, servimos a Deus. Mas, na verdade, irmãos, somos dominados por Mamon. Olha só o que é que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: não podeis amar a Deus e a Mamon. Sabe por que Jesus chamou o dinheiro, deu o nome de uma entidade ao dinheiro? Porque o dinheiro, irmãos, ele se torna um Deus para as pessoas. Ele domina, e seu culto, meu irmão, é um culto muito, né, fechado, muito perverso, porque a pessoa se vê dominada por aquilo. As pessoas até amam a obra de Deus, as pessoas até gostam de estar na obra de Deus, mas quando se fala de ajudar financeiramente, de dizimar fielmente, meu irmão, é uma dificuldade. Por quê, meus queridos? Dominados por Mamon. Os irmãos entendem, irmãos? Tem-se dinheiro para tudo, mas quando se fala para ajudar o reino de Deus, as coisas se dificultam. É ou não é, irmão? Não tem, não posso, né? Não dá. Se sobrar, se der, aí a gente vê. Irmão, é tempo de nós mudarmos, porque as pessoas estão presas a Mamon. Irmãos, tem pessoas por aí que só vão a igrejas em que elas possam barganhar com Deus. Vou dar uma coisa, vou dar uma oferta, vou dar, né, um sacrifício, como se diz. Vou dar um sacrifício e aí eu espero que Deus me dê. Não é assim, meu irmão? Que muitas pessoas estão barganhando com Deus, mas o evangelho não é isso não, meu irmão. O evangelho vai muito além disso. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? O evangelho vai muito além disso. É claro e lógico, irmãos, que quem serve a Deus recebe de Deus muitas bênçãos, inclusive até algumas bênçãos materiais, mas o evangelho vai muito além disso. Meus queridos, nós temos, né, que realmente servir a Deus com tudo que nós temos, inclusive até com os nossos bens. Você está entendendo, meu irmão? Que os nossos bens estejam disponíveis ao Senhor. Irmãos, quantas pessoas compram um bem e dizem: isso aqui é do Senhor, mas só Ele usa. Não é, irmão? Não é assim? Ah, isso aqui é... comprei um carro, meu carro é do Senhor, é para obra. Aí a gente diz assim: dá uma carona a alguém. Ah, não, dá não. Não é desse jeito? Não dá não, vai sujar meu carro, né? Até você diz: não, vou para o lado, como se diz, contrário, né? Pega até outra rua para não dar carona. Não é assim, meu irmão, que acontece. Louvado seja Deus que, né, a gente quando fala assim, né, para os irmãos aqui que tem carro, as pessoas aqui são bem disponíveis. Mas eu já vi muito acontecer isso, meu irmão, das pessoas se fecharem porque dizem: o bem é de Jesus, mas não é dela. E é fechado, é só para ela mesmo. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Então nós temos que reavaliar aonde nós estamos dedicando a nossa adoração, não é? Dedicando o nosso serviço, porque nós temos que servir a Deus. Amém, amados? Aí eu pergunto novamente: a quem você tem servido? Mamon tem dominado a sua vida? Mamon tem dominado a sua vida? Irmãos, como é difícil, né? É uma palavra dura, eu sei, mas é necessária, meus queridos, porque foi o Senhor que falou, não é? Mamon domina as pessoas. Então, que essa dominação seja afastada da nossa vida e que nós sejamos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Irmãos,
Eu vi um testemunho uma vez, 2 amigos meus, grandes amigos, eles dois estavam em um culto, e um deles é uma pessoa muito abastada, né? Ele teve um problema na boca, aí o queixo dele, a queixada dele, ficava tremendo um pouco. Aí os jovens da igreja chamavam ele de boca louca, né? Por causa disso, porque ele tremeu assim um pouquinho. Aí ele é muito engraçado, muito, né? Era Alexandre Boca Louca. Ele era um vendedor, era um cara muito abastado, muito inteligente e muito bem-humorado. Ele, tanto é que ele recebeu esse apelido com muita brincadeira. Mas aí ele ficou curado desse negócio. Eu não sei qual foi o problema, que ele tremia a boca, mas enfim, ficou curado disso. Mas ele estava num culto, né, onde estava esse outro irmão, um amigo meu. Hoje em dia ele é pastor. E os dois estavam de pé na portaria. Um estava na portaria por estar e o outro estava na portaria porque queria estar na portaria. E ele estava com a mão no bolso. E ele olhou para aquele outro irmão e sentiu no coração: dê o que você tem no bolso. E ele botou a mão e disse: mas Senhor, eu tenho 5 contos no bolso. E 5 contos vai ajudar o varão ali. Aí ele sentiu, é o outro bolso. Quando ele colocou a mão, acho que a pastora Solimita está lembrada desse testemunho. Quando ele colocou a mão, a chave da casa. Isso é para quem crê, meu irmão. E ele tinha acabado de casar. Mas tinha uma coisa: a mulher não gostava da casa, porque era lá no Jardim Carina, ali no Valentina, era olhando para um matagal. A mulher dele não gostava da casa. E ele estava realmente para se mudar de lá. E ele tocou assim, ele disse: mas Senhor... Aí eu me lembro que Deus usou o pastor Ezequias. Ele disse: Deus usou o pastor Ezequias, não estava sabendo de nada daquela luta que ele estava interiormente, e dizendo: vai, é agora, na hora da pregação. E ele disse: pronto, é agora. Aí ele pegou a chave e chegou e disse: toma aqui, meu irmão. Aí o irmão olhou e fez: é o quê? O chaveiro? Disse: não, é a chave, é sua. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê? Pastor Alexandre, eu acho que a maioria aqui conhece, pastor Alexandre Magno, ainda mora nesta casa. E ele fez a igreja lá na casa dele. Diga glória a Deus. Ah, pastor, e o que aconteceu com o irmão que deu a casa? Meus queridos, ele foi abastado de um jeito que sumiu. Amém, irmãos? Ele saiu da cidade, sumiu para a glória de Deus. Deve estar muito abençoado em outro lugar. Até porque a mulher não gostou da casa. Deus já ter dado uma casa imensa para ele. Mas sabe por quê, meu irmão? Isso tem que ser uma pessoa realmente devotada. Não devotada ao irmão, mas devotada a Deus. Você está entendendo? Do qual os bens não fazem, né? Não tem domínio sobre ele. Não faz pressão sobre ele. Eu sei que é difícil. As pessoas dizem: ah, mas isso aconteceu um em 1 milhão, mas aconteceu, meus amados. Diga glória a Deus. E acontece com quem tem o seu espírito voltado para as coisas do céu e não para esta terra. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, né, já que morrestes com Cristo, mais ou menos isso: buscai as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra, porque as coisas daqui da terra prendem, a do alto livra, liberta. Amém, irmãos? Tem pessoas que conseguem viver de maneira muito frugal, até difícil de dizer. Irmão, é tão difícil de viver que até dizer é difícil. É frugal, né? Frugal. Tem pessoas que conseguem viver dessa forma, né? Sem apego a coisas materiais, sem valorizar coisas materiais. Sabe por quê? Porque o seu tesouro está no céu. Irmão, que eu e você possamos ser assim, e que possamos viver assim, que nós possamos consagrar até as nossas finanças a Deus. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 3, versículo 9. Também é um versículo bastante conhecido, que diz assim, olha o termo que Salomão usou: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Honrar ao Senhor, porque Deus tem nos honrado. Tem ou não tem, irmãos? Só o fato de nos ter tirado do mundo, nos ter dado a salvação, nos ter dado o seu nome, porque nós não somos conhecidos mais pelo nosso sobrenome, mas somos conhecidos como cristãos por Ele. Então ele diz: honra ao Senhor com os teus bens. Então honrar ao Senhor, meu irmão, é estar disponível. Amém? No reino de Deus, a gente não retém de mão fechada. No mundo as pessoas querem reter assim, né? Crescer de mão fechada. Um sorrisal ali passa anos na mão de muita gente, né, irmão? Mas no reino de Deus, olha, a gente retém de mão aberta. Quando nós estamos de mão aberta, Deus abençoa. Amém, queridos? Aí nós crescemos, aí nós evoluímos. E além de tudo, irmãos, nós temos galardão lá no céu. Amém, queridos? Então é você que decide onde está o seu coração, porque o seu coração estará onde está o seu tesouro. Amém, queridos?
Tesouros aqui na terra ou tesouros no céu? Quem decide é você. Amém, irmão? Quem decide é você, a escolha é sua. Mas nós temos que escolher com sabedoria, porque todo investimento que a gente fizer aqui, vamos desfrutar de maneira muito profunda, vai ser muito bom. Mas o que nós investimos lá no céu, nós vamos desfrutar pela eternidade. Amém, queridos? Então, amados, que nós não deixemos que essas riquezas passageiras roubem o nosso foco. Amém? Mas que nós possamos viver com o propósito de honrar a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.